Deus esteja convosco. Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus nessa noite. Está escrita no livro de Atos, capítulo 3, e versículo 13. Quero fazer uma meditação aqui conosco. Aleluia. Atos, capítulo 3, e versículo 13. Diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Glória ao nome do Senhor. Eu quero ficar apenas com o início desse versículo que diz: o Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó. Aleluia. Por muitas vezes no Velho Testamento, Deus se apresentava aos homens de Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aleluia. Deus, ele se identificava com esses três personagens, e nós notamos que tudo eles têm a ver com Israel. Abraão foi o que Deus prometeu, aleluia, que a sua descendência seria uma grande nação. A Isaque Deus operou milagres para que Isaque nascesse, porque a mãe dele era estéril, e Isaque nasceu assim na forma milagrosa, porque a mãe dele já tinha quase 100 anos, e uma mulher não poderia conceber. Então, Isaque, aleluia, e Jacó foi aquele que formou as 12 tribos de Israel. O nome das tribos de Israel tem o nome dos filhos de Jacó. Então em Abraão foi a promessa, em Isaque foi o milagre, e em Jacó foi onde começou, aleluia, as tribos de Israel. Até o nome de Jacó foi mudado para Israel. E quando nós queremos conhecer mais sobre Deus, a gente começa a meditar sobre esses três homens. Deus disse: eu sou Deus de Abraão. Você quer conhecer Deus? Conheça através da vida de Abraão. Deus diz: eu sou Deus de Isaque. Quer conhecer mais Deus? Conheça através da vida de Isaque. Eu sou Deus de Jacó. Quer conhecer Deus mais? Estude sobre a vida de Jacó e o que Deus proporcionou a Jacó. Glória ao nome do Senhor. E Deus se identifica com esses três personagens do Antigo Testamento. Os maiores vultos do Antigo Testamento são esses três homens: Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. E esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o Deus que nós servimos e adoramos. Não há outro diante do qual devemos nos prostrar, a não ser o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é o grande eu sou de Êxodo, capítulo 3 e verso 4 a 14. Ele se apresentou dizendo: eu sou o que sou. Sou o grande eu sou, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele está no comando. Ele era e será eternamente. Glória ao nome do Senhor. O poder de Deus não se enfraqueceu. O poder de Deus não caiu de moda. O poder de Deus é o mesmo poder do Deus de Abraão. Aleluia. Mas quando nós pensamos em Abraão, quando nós pensamos no Deus de Abraão, quando nós queremos conhecer mais, o que nós olhamos para a vida de Abraão? Eu vou botar aqui um pouquinho, eu vou tirar só um pouquinho da vida de Abraão para que nós entendamos. Aleluia. Deus de Abraão é Deus que honra as suas promessas. Quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Ele está dizendo: eu sou Deus que honra as minhas promessas. Aleluia. Deus honra as suas promessas. Deus é o Deus da verdade. Aleluia. Quando Deus usa os seus profetas para dizer, Deus honra todas as palavras. Agora, quando Deus não honra, porque
não é de Deus, porque se Deus falou, Ele cumpre. Se alguém falou em nome de Deus e não cumpriu, porque esse que falou do seu coração, da sua própria mente, e Deus não tem nada. Glória a Deus. Deu uma pane aqui na minha live, aleluia, mas voltou de novo. Então o que eu estava dizendo? Aleluia, Deus é Deus que honra as suas promessas. Gênesis 12, 1 a 3, aleluia, fala no Deus que honra as suas promessas. Ele honrou. Deus falou com Abraão, e tudo aquilo que Deus falou, Deus prometeu. Aleluia. Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai das alturas, pai de uma multidão. Gênesis 17 e verso 1. Glória ao nome do Senhor. Deus mudou o nome de Abraão. Aleluia. Deus honrou as promessas que fez a Abraão. Aleluia. Deus prometeu que ia dar um filho. E Abraão já estava envelhecendo e nada estava acontecendo. Até que na hora que era impossível. Quando um problema virou em dois. Sabia que um problema virou em dois? Qual é o primeiro problema? O problema é que Sara era estéril. E agora como é que Sara ia dar um filho a Abraão? Aleluia. E agora veio o segundo problema agora. Por quê? Porque Sara já estava com 99 anos. Já estava passado do tempo das mulheres. Agora piorou. Agora duas... ele tinha uma dificuldade, agora teve duas. E agora? Eu acredito que Abraão até se desanimou, Sara se desanimou, e teve aquela história de Agar, por causa do desânimo de Abraão. E agora? Deus não vai cumprir a promessa. Vai sim. Glória ao nome do Senhor. Mas quando chegou o tempo de Deus, aleluia, Deus deu o seu milagre, e era Isaac. Aleluia, Deus deu o seu filho, aleluia, porque Ele honra as suas promessas. Bendito é o nome do Senhor. Deus é um Deus que honra as suas promessas. Deus honra as suas promessas. Deus não é que nem o homem que mente, não. Deus, quando faz suas promessas, Ele honra. Exaltado e glorificado é aquele que honra as suas promessas. Ele honrou a sua promessa para Abraão, e Ele continua honrando as suas promessas. Glória ao nome do Senhor. O que nós ainda pensamos de Abraão para conhecer mais Deus? Deus que guarda alianças. Gênesis 15 e 18. Um Deus que guarda o pacto. Alabacibicantarabai. Você tem pacto com Deus? Você tem aliança com Deus? Deus é o Deus que guarda pacto. Deus é Deus que guarda aliança com seus filhos. Exaltado é o nome do Senhor. Deus não quebra aliança. Deus não quebra contrato. Não. O homem quebra, mas Deus não quebra. Aleluia. E Deus estava dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus que não quebra contrato. Se falou, está falado. Aleluia. Deus não anula o contrato. Deus não anula a sua promessa, não. Bendito é o Senhor para sempre. Se você continuar crendo, Ele vai honrar o pacto que você tem com Ele. Que maravilha, que glorioso é saber que Deus é o Deus que honra o pacto. E também Deus falou assim: eu sou Deus de Isaac. Aleluia. Deus se apresentou dizendo: eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac. O que nós podemos aprender de Deus sobre Isaac, sobre a vida de Isaac? Aleluia. Nós sabemos que Isaac, a vida dele já era um milagre. Porque ele nasceu de uma mulher que estava a vida inteira estéril. Ele até não teve irmãos. Isaac nasceu depois que sua mãe completou quase 100 anos. Era impossível. Aleluia.
Mas Deus é um Deus de milagres. Através de Isaac, nós podemos saber que Deus é um Deus do milagre. Quando ele diz assim, eu sou Deus de Isaac, ele está dizendo, eu sou Deus de milagres. Eu opero milagres. Deus é especialista em operar milagres. Deus é especialista em fazer acontecer aonde não está acontecendo. Deus é especialista em trabalhar em causas impossíveis. Bendito é o nome do Senhor. Você crê que Deus pode ainda fazer milagre? Porque nós temos o Deus de Isaac também. É o mesmo Deus e ele não muda. Então ele pode fazer milagres sim. Aleluia. Deus cura a enfermidade. Deus abre portas. Portas quer dizer oportunidade. Deus abre oportunidade boa para aquele que não tem. Não está acontecendo. Aleluia. Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de milagre. Eu faço acontecer onde não está acontecendo. Eu sou perito em causas impossíveis. Alabacibi cantarabai. Estás em causas impossíveis? Deus é o Deus dos milagres. Deus ainda hoje opera milagres na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Então Deus dizia assim, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de milagre, o Deus que opera milagre. Aleluia. E ainda dizendo sobre Deus de Isaac, ele dizia, é o Deus que provê. Aleluia. Quando Deus diz, eu sou Deus de Isaac, está dizendo, eu sou Deus que provê. Aleluia. Deus pediu Isaac para Abraão em sacrifício. E Abraão, com o coração apertado, mas foi fazer a vontade do Senhor. Mas quando chegou lá, glória ao nome do Senhor. Quando chegou lá para o sacrifício, Deus enviou um cordeiro e disse, Abraão, não faça isso. Aleluia. E apareceu o cordeiro e ele apresentou no lugar do seu filho, porque Deus provê. Deus é um Deus que provê. Deus ainda provê. Deus provê as nossas necessidades. Deus provê a solução para os nossos problemas. Envolva Deus nos teus problemas e você vai conhecer o Deus de Isaac. Alabacebi cantarabai. Você vai conhecer o Deus que provê as tuas necessidades. Deus é Jeová Jiré. Jeová Jiré, Deus proverá. Bendito é o nome do Senhor. O Deus de Jacó. Glória ao nome do Senhor. Deus se apresentou como Deus de Jacó. Aleluia. Jacó tinha um mau caráter, enganou seu irmão, enganou seu pai. Aleluia. Mas o Deus de Jacó transformou. Aleluia. Quando ele foi na luta com o anjo no ribeiro de Jaboque, ele foi mudado. Deus mudou a vida de Jacó. Deus transforma o homem. Essa traia que não vale nada, Deus transforma em um vaso precioso. Esse traia que não vale nada, Deus transforma em um vaso precioso nas suas mãos. Oh, glória, 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 glória ao nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus vivo. É Deus de vivo. É Deus que nos fez de nós uma nova criatura. Provê as nossas necessidades. O nosso Deus cumpre as suas promessas. Não há outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus que nós devemos adorar. Esse é o Deus que nós prostramos diante dele. Alabacibi cantarabai. Esse é